Meus irmãos, a paz do Senhor, gostaria de compartilhar com os irmãos, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 20, versículo de número 17, que diz: E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Meus irmãos, esse tema refere à existência das enfermidades, né? E é um tema que nós, biblicamente, precisamos ter conhecimento, até porque é muito atual, né? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia mundial, com esse vírus que tem provocado a morte de muitas pessoas, né? Então, as enfermidades, biblicamente, elas são o primeiro produto da nossa condição de pecadores. O pecado original de Adão introduziu na raça humana a morte. Né? O salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6,23, e todos nós sabemos que essa morte física, né, morte do corpo, é produzida pela degeneração do nosso corpo. Então, o processo de envelhecimento e alguns agentes externos que atuam sobre o nosso corpo, a nossa alimentação, heranças genéticas também podem produzir enfermidade, de maneiras que isso tudo é decorrente da nossa condição de pecadores como raça humana, porque o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão. Essas enfermidades, então, que atrofiam a humanidade e o ser humano, primeiramente tem essa conotação, tem essa origem, né? E sejam elas de natureza física, sejam elas de natureza psíquica, elas também são produzidas primeiro por nossa natureza. Então, meus irmãos, Jesus ele veio para quebrar essa condição pecadora nossa, na nossa raça humana, né? O texto de Isaías 53:4 registra que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ainda estamos susceptíveis às consequências da nossa herança como raça humana. Por isso que o último fato, o último ato de Deus na nossa salvação será a transformação do nosso corpo mortal em um corpo imortal, corruptível em um corpo incorruptível, anulando assim o poder da morte e o poder das enfermidades sobre o salvo. Mas até lá, nós estamos susceptíveis sim às enfermidades, né? Uma outra origem para as enfermidades, elas estarem presentes, principalmente na vida do crente, é que muitas vezes essas enfermidades servem de provação, de aperfeiçoamento, de aprimoramento da nossa vida como salvos em Cristo Jesus. Então nós temos exemplo de Timóteo, que necessitava tomar água com mais com o vinho, que servia como um medicamento, um alívio para problemas que ele tinha no estômago. Nós temos o registro do apóstolo São Paulo, por exemplo, na carta aos Gálatas, no capítulo de número 6 da carta aos Gálatas e o versículo de número 11, que nos diz: Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Então, esse texto aqui, ele demonstra que o apóstolo São Paulo tinha uma deficiência na visão. Normalmente, ele não escrevia, ele ditava, e a autoria é do apóstolo São Paulo. Mas o fato de registrar fosse um escriba, né, um escrivão.
Porém, na carta aos Gálatas, o apóstolo São Paulo resolveu ele mesmo escrever. Foi escrito em letras grandes, que é uma forma de tentar solucionar o problema da visão. Está registrado aqui na carta aos Gálatas. Então, a enfermidade na vida do salvo, do crente, pode servir também como instrumento de aperfeiçoamento, de provação. As enfermidades são também um agente de punição, de juízo de Deus sobre uma nação, sobre uma família, sobre um crente, e Deus pode agir dessa maneira, né? Permitir, vamos dizer assim, permitir que determinadas circunstâncias de enfermidade venha sobre o crente como uma forma de juízo. Isso aí está registrado na Escritura, na Palavra de Deus. Em Crônicas, capítulo 21, segundo de Crônicas, está um registro a respeito do rei Jeorão. Este ato foi um ato perverso, um ato pecaminoso. E Deus puniu o rei Jeorão, segunda de Crônicas, capítulo 21, versículo 18. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. Enfermidade incurável. Então, Jeorão, ele morreu dessa enfermidade que o texto está dizendo aqui que o Senhor o feriu. O Senhor o feriu. Está na palavra de Deus. Em 2 de Crônicas 21, 14, que eu citei anteriormente, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Então, o pecado dele gerou um processo de enfermidade não só sobre ele, mas sobre a sua família, suas mulheres, seus filhos e até nas suas propriedades. Este vírus, essa doença, que não tem um registro claro de qual era, veio por um ato e uma ação de Deus punindo aquela família, aquele rei, por conta das suas atitudes. Então, irmãos, a enfermidade também é um instrumento de punição. O apóstolo São Paulo ensina a respeito da ceia do Senhor. Ele vai falar sobre a negligência, o zelo de alguns que não consideravam a ceia em seu valor espiritual. Então, ele diz no versículo 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios: por causa disto, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, a negligência, a falta de zelo, o cercar a mesa do Senhor, o ceiar, estando irregular, biblicamente falando, fora do projeto e da vontade de Deus, à luz das Escrituras, pode gerar um quadro de enfermidade. Está escrito na palavra de Deus. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. O texto bíblico também menciona de que há a atuação maligna em enfermidade. Nem toda enfermidade é produzida por uma ação maligna, mas há enfermidades que são, sim, produzidas por ação maligna. Jesus falou disso, o próprio Senhor Jesus falou em Marcos capítulo 9, versículo 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Então, aquela enfermidade de surdez e mudez era produzida por um espírito. Então, vale aqui ressaltar, dizer que não é toda doença relacionada a estar mudo ou estar surdo que é produzida por demônios. Nesse caso aqui, era apenas um exemplo de que também os espíritos malignos podem também introduzir enfermidade na vida de homens, de mulheres. Lucas 13, versículo 11 e 12, diz: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. O texto diz: espírito de enfermidade. Então, nem tudo é também uma ação maligna.
temos aí as consequências da natureza humana, erros humanos. A Bíblia diz que se queixa o homem, queixa-se dos seus próprios pecados. Na carta aos Romanos, no primeiro capítulo de Romanos, o apóstolo São Paulo, capítulo 1, versículo de número 27, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, a recompensa do erro, destruindo o seu corpo, porque o texto bíblico diz que nós devemos preservar o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E quem destruir o corpo de Deus, Deus o destruirá, diz a palavra do Senhor. Então, se você se cuida, se você é zeloso pela sua vida espiritual, mas também pelo seu corpo, dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta, fugindo de escândalos, fugindo de mau testemunho, fugindo de sensualidade, fugindo da mesa dos escarnecedores e dos ambientes que não condizem a um salvo crente em Jesus Cristo. Então, a pessoa precisa cuidar do seu corpo, da sua dieta, precisa fazer uma caminhada, né? É suficiente para que ele possa ter uma vida, um corpo saudável, não somente agora, mas quando chegar na sua idade mais avançada, ele poder viver uma terceira idade mais confortável. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, que nós possamos interceder pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelo mundo, que o Senhor possa tomar a dianteira, guardar o seu povo, guardar as vidas em relação a esse mal que está atrofiando o mundo nesse tempo presente. Mas nós sabemos que tudo isso também é consequência das ações humanas. Então o que é que devemos fazer? Vamos clamar ao Senhor, orar a Deus, pedir misericórdia ao Senhor, porque assim como no passado, Deus interviu para trazer saúde sobre as nações, saúde sobre o seu povo, repreender as serpentes que mordiam o povo de Israel lá no deserto. Deus proveu o escape para aquilo, proveu o escape para aquela enfermidade, né? Então, Jesus e o Evangelho também são um instrumento de saúde para as nações, de saúde para o corpo. Né? A mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho cura a alma e cura o corpo também. Jesus opera milagres, há muitos testemunhos na igreja a respeito disso. Nós temos a autorização de Deus para ungir. Os presbíteros da igreja podem ungir com azeite o enfermo e a oração da fé salvará o doente, diz a palavra de Deus. Então, Deus tem criado ferramentas de cura. Precisamos despertar nesse sentido, orar a Deus. A Bíblia diz, buscai os melhores dons. Então, os crentes, os obreiros, os servos de Deus têm que orar a Deus, Senhor, me dá o dom de cura, o dom de curar, que eu possa orar pelas pessoas e aquelas enfermidades serem repreendidas. Esse é o tempo, este é o momento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor.